Boa noite, amigos corretores de Pernambuco e de todo o Brasil. Cresce Pernambuco está aqui mais uma vez para fazer a nossa live com o tema hoje maravilhoso, que é financiamento imobiliário. Um tema para vocês, corretores, tirarem suas dúvidas e aproveitar ao máximo a nossa convidada, que é especialista nesse tema. Ale Bueno foi escolhida a dedo para estar aqui conosco, participando dessa live. Vocês que estão nos assistindo, estão entrando aí, eu gostaria que mandasse suas perguntas, tirasse todas as suas dúvidas, que vai ser uma live muito esclarecedora, como as nossas, né? Uma verdadeira mentoria para vocês que estão nos assistindo, vai ser show. Quero daqui a pouquinho, a Ale vai estar com a gente aí, vocês vão preparando a pergunta e vão interagindo com a gente, porque vai ser uma live bem solta, bem tranquila. E a gente, estou vendo aí que já está entrando muita gente, Girlane, Juliana, Xande, Paixão Álvaro, Vitor, Is Moraes, Álvaro aí, Douglas, Selma, Ale, pronto, já está aqui conosco. Espera aí, deixa eu ver aqui. Vamos aqui, deixa eu ver aqui. Vamos aqui chamar a nossa convidada. Vamos esperar um pouquinho. Seja bem-vinda ao Cresce Pernambuco, Ale. Boa noite! É um prazer estar com você aqui. Que hoje você está trazendo o frio de São Paulo para a gente aqui, viu? Rapaz! Recife agora está com 22 graus, para a gente isso é nevando. Você não tem noção. Ontem deu uma melhorada, hoje está um pouco melhor também, mas esses dias estava um frio aqui que, meu Deus, eu não estava aguentando. Demais, demais, demais. Mas seja bem-vindo ao Cresce Pernambuco. Eu só quero agradecer ao Cresce Rio de Janeiro, que nos recebeu semana passada aí, e vai ter umas novidades para nós, corretores aqui de Pernambuco. Breve está chegando coisa boa. Foi uma visita muito acolhedora pelo pessoal lá. Um abraço forte para a Patrícia, Regina, o presidente Maia, nosso amigo que foi excepcional, Solon, todo o pessoal da comunicação lá, todos aqueles que nos acolheram lá, nos receberam, foram pessoas assim excepcionais. Pro Cresce, um abraço muito forte para o Cresce Rio de Janeiro. E, Ale, nós estamos interagindo aqui com todo o Brasil, né? Tem gente do Rio, gente da Bahia, todo o interior de Pernambuco está presente, muita gente de São Paulo também. Tem muita gente. Nosso diretor Enérgio aí está participando. Tem muita. Seja bem-vindo, pessoal. Olha aí, Ale. Ale, eu não vou lhe apresentar, eu quero que você se apresente aqui para os nossos amigos aqui de Pernambuco, para lhe conhecerem. Você sabe que o Cresce escolhe pessoas a dedo, e você foi uma delas. Ai, olha, eu estou muito lisonjeada com o convite, de verdade, de coração. Agradeço o Cresce de Pernambuco, agradeço o Felipe pelo convite. Separei aqui alguns temas que eu acredito ser muito importantes para o corretor de imóveis. E vou me apresentar. Boa noite a todos que estão aqui na live. Eu sou Alessandra Bueno, eu sou correspondente bancária e eu trabalho com crédito imobiliário há mais de 8, já está fazendo quase 9 anos aí que eu trabalho só com financiamento. E como eu disse, né, eu separei alguns temas aqui que eu acredito ser muito, muito, muito importante mesmo para o corretor, porque são temas que poucas pessoas dominam. E aí, quando o corretor sabe, isso ajuda o quê? Ajuda o corretor a fechar a venda, ajuda o corretor a não perder a venda. E uma coisa que ninguém pode negar, né? Ninguém pode negar que a informação é poder. E quando a gente tem a informação, de fato, a gente vai fechar mais venda, a gente vai passar mais confiança e mais credibilidade para o nosso cliente, não é verdade? E aí, às vezes acontece, e eu falo isso, Felipe, com muita propriedade, porque antes de entrar nesse ramo de financiamento, eu já trabalhava com imóvel, eu comecei como corretora, né? Então, eu sei a dor, às vezes, que o corretor tem, porque era minha, né? Eu errei muito quando eu era corretora, eu perdi venda, eu falei coisas que não eram reais, assim, com relação ao financiamento. E eu perdi venda, já perdi venda por não saber uma regra de FGTS, por saber uma regra de
Minha Casa Minha Vida, né? Que na época era Minha Casa Minha Vida, hoje a gente tem o Casa Verde e Amarela. Então, esse conhecimento que eu estou trazendo aqui hoje, para quem trabalha na área, pode ter certeza que vai ajudar e muito na hora de fechar as vendas. O próprio corretor sempre tem as dúvidas, né? Quero abraçar a nossa diretora, Eduardo Cavalheira, está entrando, Silvia, estamos entrando aí, nosso amigo Maxwell, superintendente da Bahia, um abração, breve estará aqui conosco, aqui em Recife. Olha aí, muita gente boa entrando na live, tem a Bahia, tem muita gente de Pernambuco, gente do Rio de Janeiro, abraço para o pessoal do Rio, que está todo aí em peso, pessoal do interior de Pernambuco, Salgueiro, Petrolina, Serra Talhada, Paulista, vão falando aí que eu estou vendo que está muita gente boa entrando. Legal. Olha aí. Boa noite a todos que estão entrando. Pronto. Então vamos lá, Felipe. A gente já pode entrar aqui nos temas? Pode sim, pode começar. Então vamos lá. Como eu disse, né? Separei aqui temas que são muito, muito bons. E o primeiro deles é que, assim, todo corretor de imóvel me pergunta, né? Sempre aparece assim na minha caixinha: Ale, qual é o perfil de cliente mais aprovado, né? O que meu cliente tem que ter ou não tem que ter para que ele consiga ter aprovação de crédito? Porque 90% de quem compra um imóvel hoje vai financiar, né, Felipe? Dificilmente a gente tem uma venda que é à vista, né? Acho que em torno de 10%. Eu lembro que na época que eu trabalhava como corretora foram pouquíssimas vendas que eu fiz à vista. A maioria das pessoas financiam. E hoje, por conta da taxa estar tão baixa, às vezes até quem tem condição, eu estou fazendo financiamento para quem nem precisa. A pessoa fala, não, eu prefiro investir meu dinheiro, né? A taxa de juros do financiamento está muito baixa. Então, hoje a gente está fazendo muito financiamento por conta dessa taxa de juros que hoje, na minha opinião, é histórica. Hoje a gente tem a menor taxa. E aí, sempre me pergunta, né? Qual é o perfil, Alessandra? Qual é o perfil? Qual é o cliente que vai ser aprovado pelo banco? E aí eu vou passar aqui para vocês alguns pontos, né? No qual a gente, por conta de todos os processos que a gente tem, todos os clientes que a gente já atendeu, perfil do cliente mais aprovado, corretor de imóveis, é aquele que tem renda formal. Essa é a principal. A renda formal, o que é a renda formal, né? É aquele cliente que tem o holerite, ou aquele cliente que tem a declaração de imposto de renda, dentre outras, tá? Mas aquele cliente que possui a renda formal é o cliente que tem mais chances de ter aprovação do crédito. Um outro ponto também, aquele cliente, a gente sabe, né, que hoje, para o financiamento, o cliente, ele não pode, Felipe, comprometer mais de 30% da renda bruta. E às vezes o cliente, ele já está com a renda totalmente comprometida com financiamento de carro, empréstimo. E aí isso atrapalha, né, na hora da gente fazer a avaliação. O sistema, ele não vai aprovar, ou às vezes ele vai condicionar a proposta, que é assim, aprovar um valor menor. E aí a gente tem muito desse problema com esse tipo de cliente, que tem comprometimento. Então, o que eu aconselho sempre o corretor é assim, no ato, né, do primeiro contato que ele tem ali, que ele vai fazer a simulação com o cliente, é perguntar: você tem algum comprometimento, tem algum empréstimo, financiamento de carro? Quanto você tem? E faz a conta, porque assim, quando a gente fala em 30%, as pessoas confundem um pouco. É o ponto de endividamento, né? Que a gente sempre falou. Sim, né? endividamento. As pessoas confundem esses 30% assim, então 30% para a prestação da casa. Mas não é. Esses 30% é o seguinte: precisa somar todas as dívidas que o cliente já possui. E aí você pega lá o valor da prestação da casa. Tem que somar tudo. Tudo tem que entrar dentro dos 30%. Entende? Porque quando você faz a simulação, na verdade, quando você faz a simulação, ele já vai te dar uma prestação de 30%. E aí o que acontece? Se o cliente ele já tem um comprometimento, o que vai acontecer? O sistema ele vai calcular os dois. Ele vai calcular aqui uma prestação somado mais ao que o cliente já possui para ficar com 30%. Então, assim, é 30% tudo. Não é ele ter 30% de financiamento e mais qualquer outra coisa que ele tenha. Então, é importante saber isso porque cliente que tem comprometimento de renda tem grandes chances de ter o crédito reprovado ou a proposta condicionada, tá? Então, 2 pontos aqui eu já falei, que perfil de cliente mais aprovado é o que tem a renda formal, é o que não tem comprometimento de renda. E aí agora tem uma outra situação também. Às vezes,
o cliente, você consulta o CPF do cliente, né? E não tem nada, não tem restrição. O CPF dele tá, como a gente diz, né? Limpo, não tá sujo. E aí, só que esse cliente, ele tem uma restrição interna, Felipe. Sabe, uma restrição interna? Existem dois tipos de restrição interna, tá? Tem aquela restrição... Pessoal, se for surgindo alguma dúvida com relação ao que eu estou falando, vocês podem colocar aqui, que eu vou tentando responder, tá? Existe aquela restrição que passou os 5 anos, sabe? Que caducou, todo mundo fala, caducou, minha dívida caducou. Agora eu já posso fazer financiamento, comprar, fazer o que eu quiser. Mas o que esse cliente não sabe é que ele fica marcado no banco, né? Existe uma listinha negra lá. O cliente, o banco, ele sabe, né? Pô, esse cliente aqui, ele ficou devendo, não pagou. E fica com histórico negativo junto à instituição. E aí, para esse cliente, que já passou 5 anos, Felipe, Alessandra, vai reprovar? Só quando tentar, que a gente vai saber se vai aprovar ou não, tá? Tem casos que aprova, tem casos que não aprova. Porque essa dívida que já passou os 5 anos, o banco ele nem pode mais cobrar o cliente, né? Então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que tentar a aprovação para ver se vai dar certo. Então, é pesquisar isso, é perguntar para o cliente, você já teve alguma coisa com o banco? E aí, aquele cliente que nunca teve nada é o que tem a maior chance de ter a aprovação do crédito. Só que eu vou trazer uma situação nova aqui que está acontecendo agora. Eu sou correspondente da Caixa. E agora, o sistema da Caixa, gente, ele está puxando as informações do SCR Bacen, que é o quê? A partir de agora, todo cliente que lançou prejuízo para uma outra instituição ou que tem dívidas em aberto, ele vai ter problema para ter a aprovação de crédito dele na Caixa. E o que é o cliente que lança prejuízo para a instituição? Sabe aquela dívida que o cliente tinha um cartão de crédito e aí ele, sei lá, as compras dele, Felipe, nesse cartão... eu tive um caso de uma cliente, ela teve um cartão e ela falou, Alessandra, eu gastei em torno de 5 mil reais no cartão. Essas foram as minhas compras, mais ou menos isso. E virou uma bola de neve. Eu perdi o emprego, não tive, e eu não paguei. E aí, depois de um tempo, acho que uns 8 meses, mais ou menos, ela falou que o banco começou a entrar em contato com ela. E oferecer, assim, um desconto absurdo. Absurdo. Porque a dívida de 5 mil, ela falou assim, olha, chegou uma hora lá que a dívida, sei lá, estava em 7 mil, 8 mil reais, estava assim, muito alto, não tinha como pagar. E aí o banco ofertou para mim, né? Ela falou, ofertou para mim um desconto. Eles falaram que assim, olha, com 2 mil eu ia quitar toda a minha dívida. E aí eu nem pensei. Eu corri pro banco e paguei. Essa é a dívida que não passou 5 anos, tá? E aí, o que aconteceu? Aqui tem uma pergunta entre 5 e 10 anos que pode ser cobrado. Augusto está falando. Isso, pode ser cobrado. Se o banco já entrou na justiça para cobrar a dívida, sim. Mas se o banco não entrou, se está só nos órgãos de proteção, ela vai expirar em 5 anos, tá? Só que internamente a dívida vai constar lá no banco. É isso. Mas, exatamente. Que muitos corretores, sabe, Ali, ficam perguntando, né? Sim. Felipe, eu quero saber... hoje foi umas perguntas que surgiram aqui, né? Muitos, a maioria, né? Hoje a gente estava com o pessoal até do Itaú, que disse que tem um aplicativo que na hora que você está conversando com o cliente, você já vai fazendo a simulação, vai vendo os proventos dele, ele já vai dizendo na hora. Isso é interessante hoje, a gente interagir com o cliente e saber interagir, não é isso? Sim. A gente, você que faz a parte de financiamento. Eu sou corretor de imóvel. Muitas vezes meu cliente, será que quanto é que vai ficar minha prestação? Eu quero financiar 500, 600, 1 milhão. Como é que vai ficar minha prestação? Não é a obrigação do corretor saber isso. É do correspondente bancário. Mas se o corretor puder dar uma na hora, para não perder uma venda, dizer, ó, vai ser mais ou menos entre 10%, geralmente o que ele fala, 10% do financiamento que não, mas a taxa hoje, se a Selic não baixou, como é que está? Mas assim, Felipe, é muito simples, né? Hoje a gente tem um simulador, principalmente o simulador da Caixa, mas todos os bancos aí disponibilizam um simulador. Eu sempre aconselho o simulador da Caixa, porque ele é o que dá uma simulação mais direcionada para o perfil do cliente. É muito fácil o corretor fazer a simulação, porque o cliente senta na mesa, o cliente vê o imóvel, o cliente quer saber quanto ele vai pagar de prestação, né? E aí ali, você passando essa informação, o cliente já fala, pô, consigo. Porque às vezes, se o corretor não tem uma informação, que assim, às vezes uma informação é aquela informação que é crucial para o cliente
cliente fechar a venda ali naquele momento, né? Então, por isso que eu falo, o corretor ele não tem que dominar a parte técnica de um processo de financiamento, mas essas questões, ele precisa levar isso para o cliente, porque o cliente vai ver ele com outros olhos e falar, poxa, o cara sabe o que está falando, está me ajudando. E aí, às vezes, ali, ó, na hora ele já assina a proposta de compra e venda, e eu acho que a informação nunca é demais, né? Mas, voltando para a questão da dívida, né? Que é importante ressaltar aqui, essa atualização do sistema agora do banco. Ele puxa agora a dívida que o cliente tem lá com outra instituição. E aí a gente tem esse outro tipo de dívida, que é uma dívida que ainda não passou os 5 anos. E é uma dívida que o cliente lançou um prejuízo, eles falam, né? Porque ele pagou com desconto. Porque ele gastou ali, a dívida que ele tinha era em torno de 5, no caso dessa minha cliente. E ela pagou 2 mil. Mas esse cliente, ele pode reverter essa situação liquidando a dívida, pagando o valor total da dívida, tá? Então, agora, só para o pessoal saber, é muito importante isso. Se o seu cliente possui restrição, esse tipo de restrição interna, tá? Que eu citei agora, ou se ele possui, às vezes o cliente não pagou uma conta e ainda não foi para o Serasa. Demora um pouquinho, às vezes o banco leva um tempinho para inserir no Serasa. Mas já consta lá no banco a dívida em aberto. Esse tipo de restrição também. Então, a gente tem tido propostas assim, condicionadas, reprovadas, por conta de problemas que o cliente tem com outra instituição. Então, se o seu cliente tem, pede já para ele regularizar antes de você encaminhar para o correspondente ou encaminhar para o banco, porque agora o sistema está puxando isso. E facilita a venda, né? Você e facilita a venda, porque o desgaste assim, do corretor, né? o desgaste, o tempo. O corretor acha até constrangedor perguntar, mas é necessário. É necessário, Felipe. Se você não perguntar, você vai haver um desgaste da venda com o seu cliente, né? E às vezes o cliente está com algumas coisas que podem ser sanadas antes. Sim, e é coisa simples. E é coisa simples. E às vezes, que nem essa dívida, às vezes que ainda não foi para o Serasa, é uma dívida que está lá em aberto, às vezes é coisa pequenininha que ele até esqueceu de pagar e ele fala, pô, deixa eu ver. Aí ele vai consultar e vê que tem e ele paga. Porque, Felipe, o que a gente tem de mais precioso na nossa vida, o que que é? Na minha opinião, é o nosso tempo. Nosso nome, né? Também. Mas é o nosso tempo. A gente não consegue voltar ao tempo. Então, você imagina, você perder todo um tempo, sabe? Desgastar ali com aquele cliente e tudo mais. E aí, lá na frente, o negócio não dá certo. Coisa que você poderia ter investigado antes ali, né? Para já mandar tudo redondinho. Ou às vezes você está gastando energia com uma coisa que não vai realmente para frente. Então, é importante fazer essas perguntas, porque às vezes o cliente, por exemplo, o cliente que chega para mim e eu consulto, e ele tem uma restrição interna, por exemplo, com a Caixa, a gente chama essa restrição de CONRES. Se ele tem um CONRES e sei lá, uma dívida que está em 30 mil reais, eu tive uma cliente nessa situação e ela falou para mim, eu não vou pagar, Alessandra, eu não vou pagar essa dívida porque o banco me deu desconto e agora eu não acho justo eu ainda continuar com a restrição. Então eu não vou pagar. E aí eu já falo para esse cliente, tudo bem, né? É o seu direito, mas o banco não vai conceder. Então eu não vou perder meu tempo mandando a proposta, fazer a aprovação, porque de fato não aprova. Então, assim, é legal a gente colher. O correspondente, ele absorve todas essas informações do cliente no primeiro contato. Mas tem muito corretor hoje que já está preparado, que já faz a simulação, que faz essas perguntas, porque já orienta o cliente ali no início da negociação para quando chegar lá no processo de financiamento, o negócio desandar, sabe? Assim, não desandar, o negócio andar. E o corretor, ele quer o quê? Ele quer receber a comissão, né? Tem muitos, a maioria dos vendedores, pelo menos aqui, os que eu atendo, eles só pagam a comissão para o corretor, às vezes paga uma parte, outra parte paga depois que libera o financiamento. Então, se o corretor puder agilizar tudo isso para que o financiamento saia o mais rápido possível, assine a escritura para ele poder receber a comissão, maravilha, vai ficar todo mundo feliz, cliente realizando o sonho de ter sua casa própria, corretor ali fazendo mais uma venda, recebendo a sua comissão. Na verdade, deixa eu ver aqui, isso impede... Tem umas perguntas aí, não sei se está vendo, gostaria de saber se um cliente tem restrição com a operadora telefônica fruto de uma cobrança indevida, aí já acho que foge da alçada do banco, né? Aí cobrança indevida com operadora, aí eu não vou saber falar. Aí que, ó, ao amortizar as últimas parcelas dos juros cai. Se você pagar, quando você financia, quando você amortiza, você tem a opção de fazer a amortização e escolher que diminua a prestação ou o prazo. Se você escolher o prazo, sim, porque você está antecipando.
E assim, gente, 70% praticamente da prestação é juros, tá? Se você está antecipando o valor que é amortizado na dívida. O cliente não está pagando juros. Então, sim, se ele amortiza e se ele escolhe amortizar no prazo, sim, os juros vai cair. Vale muito a pena, tá? Para o cliente fazer esse tipo de amortização, escolher o prazo. Agora, por exemplo, se o cliente vai fazer lá a amortização, aí ele tem que ver também o que é melhor para ele, né? Porque ele pode escolher ou o prazo ou a parcela. Ele pode também amortizar e escolher que diminua o valor da prestação. Às vezes a prestação ficou um pouco alta ali para ele, naquele momento ele prefere diminuir a prestação e manter o prazo. Mas depois, numa próxima amortização, se ele quiser escolher o prazo e deixar a prestação no que tá, maravilha. Lembrando que no financiamento, você pode falar para o seu cliente que com recursos próprios, gente, a qualquer momento ele pode amortizar, tá? Agora, se ele for fazer a amortização com FGTS, a regra é, ele só pode utilizar a cada 2 anos, tá bom? A Edu aqui falou que tempo é dinheiro. Jorge aí, advogado, está perguntando sobre o condicionamento de abertura de conta do próprio banco financiador. Ainda tem sido praticado? Eu acho que mais não, né? Não, condicionamento de abertura, não. O banco não pode fazer isso, né? O que acontece é o seguinte, hoje na Caixa, o que a Caixa faz? Ela dá desconto na taxa de juros para aquele cliente que passa a ter o relacionamento com o banco. E o relacionamento é o quê? Abertura de conta, aquele cliente que tem conta salário, se ele faz a portabilidade para receber na Caixa, o cliente que adquire os produtos, né, que tem um relacionamento, ele vai ter uma taxa de juros menor. Agora, se o cliente falar assim, não quero conta, não quero nada disso, não tem problema nenhum. Ele pode, mas ele vai ter uma outra prestação, tá? Então, a Caixa não condiciona o financiamento para o cliente abrir uma conta. Não, isso não acontece. Olha, tem outra pergunta aí, você está vendo? Na avaliação... Eu tô vendo aqui algumas perguntas. A Carol, ela tá perguntando se na simulação pode colocar o CPF. Não, Carol, não aparece a restrição, porque assim, na simulação ali é só um simulador e para consultar o CPF, aí só nós, correspondentes, temos acesso a esse sistema, ou o cliente pode fazer a consulta no Serasa SPC, tá? Aí tem dizendo, o cliente está perguntando aqui, Ibsen está perguntando, o financiamento pode ser para a primeira e última parcela para diminuir o valor de juros, como é feito no financiamento de veículo? Esse aqui foi o que eu respondi agora, né? Que ele pode sim amortizar e escolher o prazo. Desculpa, porque eu estou pegando as perguntas aqui. Esse do CDC você respondeu também, não foi? Sim, respondi. O banco agora me perdi libera o CDC para o cliente, como o cliente solicitar, o banco liberar, acaba condicionando a avaliação. Nesse caso, aconteceu com um cliente meu, já viu aí. Foi Érica Poliana. Qual que é a pergunta? Perdi aqui. Na avaliação, o banco libera um CDC para o cliente e o mesmo sem o cliente solicitar. O banco libera e acaba condicionando a avaliação. O que fazer nesses casos? Já aconteceu com o meu cliente. Olha, a gente tem... Os sistemas são... É o mesmo sistema, mas a gente solicita avaliação habitacional ou comercial, né? Se o cliente quer um CDC. A gente nunca faz um CDC antes de fazer o habitacional e finalizar, porque senão vai condicionar. Agora, se por algum motivo foi solicitado o empréstimo, ele pode pedir o cancelamento dessa proposta e aí avalia novamente que aprova, tá? Se foi por esse motivo, vai aprovar. Aí tem outra aqui, ó. O banco de nosso amigo Álvaro. O banco não leva em conta se a negatividade é por conta de cobrança indevida ou o cliente tem que resolver a pendência assim que habilitar o crédito imobiliário. Eu acho que ele está respondendo a pergunta de uma pessoa que fez uma pergunta da... Aqui, né? Ele está respondendo uma pergunta de uma pessoa que perguntou alguma coisa da telefônica, né? Aqui. Teve uma pergunta legal aqui. Eu até fiz um post sobre isso hoje, da Bras My House. No financiamento, é possível conseguir o valor para pagar a documentação também, exemplo, escritura, registro, etc. Sim, é possível. A Caixa, ela libera até 5% do valor financiado, tá? Então, o cliente, se ele tiver margem, né? Lembrando que não pode ultrapassar a cota máxima, o banco libera de 80% a 90% de financiamento, 90% quando é empreendimento. Então, vamos citar um exemplo aqui de um cliente que está financiando um imóvel onde a cota máxima é 80%. O valor que ele vai obter, a cota pro financiamento,
mais esse 5% não pode ultrapassar os 80%. Então, por exemplo, nesse caso aqui dos 80%, o cliente só conseguiria se ele estivesse financiando 75% para pagar o imóvel. Então, você está financiando 75% apenas, ele ainda tem uma margem de 5%. Aí sim ele consegue incluir. Então, é possível sim, desde que o cliente tenha margem financeira, tá? Porque para financiar a cota máxima ele precisa ter renda suficiente para isso, e desde que os dois valores somados não ultrapasse a cota máxima liberada para aquele tipo de imóvel, tá? Então é possível. Ale, nossa assessora aí, Cibele, sempre competente, do Cresce Pernambuco, está aqui conosco e está enviando as perguntas também. E está botando aqui esse marido e mulher da Carol. Marido e mulher estão financiando imóveis juntos, ambos têm renda. Qual o CPF deve colocar na simulação? Do mais velho ou de quem ganha mais? Essa daí eu já... Qual o CPF de quem colocar? Na simulação, qual o CPF coloca? Deixa eu ver se eu vejo a pergunta. Estão comprando imóvel junto, marido achei. e mulher. Marido e mulher estão financiando imóvel juntos, ambos têm renda. Qual o CPF colocar na simulação? Do mais velho ou quem ganha mais? Na simulação, a questão do CPF não importa muito. O que vai pegar ali é a data de nascimento. Você vai ter que colocar a data de nascimento do mais velho, tá? Porque o prazo de financiamento vai ser calculado com base na data de nascimento do proponente. Então, o CPF não tem problema, pode colocar de qualquer um dos dois. Agora, a data de nascimento, gente, o sistema vai sempre se basear no mais velho, tá? Então, aí você coloca a data de nascimento do mais velho. Aí ele está perguntando aqui, a consultora é obrigada a pagar a taxa de cartorial e ITBI de primeiro imóvel do cliente? Não, porque essas despesas, elas devem ser suportadas por quem compra, não por quem vende, tá? Tem uma caixinha aqui, um balãozinho com ponto de interrogação. Se colocar, até tem algumas aqui, se o pessoal puder ir colocando as perguntas aqui, fica mais fácil pra gente, porque aqui vai subindo, né? A gente perde, fica mais fácil pra gente responder. Mas eu vou seguir aqui. Então, eu já falei aqui qual é o perfil de cliente mais aprovado, né? Então, recapitulando, é aquele cliente que tem a renda formal, é aquele cliente que não tem comprometimentos que ultrapassem 30% da renda bruta, e aquele cliente que não tem restrição interna, tá? E lembrando que se esse financiamento for com a Caixa, restrição interna com a Caixa e com qualquer outro banco, porque agora o sistema puxa. E aí, falando, né? Cliente que tem renda formal. Aí você me pergunta, tá, Alessandra, mas e o cliente que tem a renda informal, né? Esse cliente não vai ter aprovação de crédito? A gente sabe que o trabalho informal, Felipe, hoje é uma realidade cada vez mais presente na nossa sociedade, não é verdade? E teve uma pesquisa do IBGE, de janeiro agora desse ano, que 39,71% dos brasileiros são informais, equivalente a 34 milhões de pessoas. Essas pessoas, 34 milhões. É muita gente, né, gente? 34% da população é muita gente. E aí você fala, então, e eles? Eles não vão ter aprovação de crédito porque eles possuem renda informal? Eu não vou negar. O fato é que esse tipo de renda tende, sim, a condicionar ou reprovar uma proposta. O banco, ele prefere, sim, a renda formal. Exceto nos casos daquele cliente que já possui um relacionamento com a instituição financeira. Aí sim fica mais fácil dele conseguir a aprovação de crédito. E aí, como que esse cliente hoje, você tem um cliente que tem renda informal. O que você orienta esse cliente? O melhor caminho para quem tem renda informal, e é o que eu oriento os meus clientes, é formalizar a renda. Como ele consegue formalizar essa renda, Felipe? Imposto de renda, né? Então, hoje quem está na informalidade pode formalizar a renda com o imposto de renda. E se ele apresentar declaração de imposto de renda como comprovação de renda, ele vai ter muito mais chances de aprovação de crédito. Eu não vou mentir, trago verdades para vocês, tá? Essa é a realidade. E, infelizmente é assim. E eu sei que o que vai acontecer? Já aconteceu comigo. Tem cliente que vai falar assim para você: não, eu não vou fazer isso, eu não quero formalizar minha renda, eu não quero pagar imposto. Aí fica o critério dele, né? Fazer ou não. Então, o que você pode fazer nesse caso? No caso desse cliente que fala, eu não quero pagar imposto, vamos tentar primeiro com a minha renda informal para a gente ver se dá certo. E aí, se não der certo, aí a gente tenta, a gente formaliza, aí eu vejo o que eu faço. Então, eu vou trazer aqui para vocês agora quais são os documentos que o banco aceita como comprovação de renda informal, tá?
Então, A pegue nossa o live tá papel e a bombando, viu, Ale? caneta. A nossa Oi? live está bombando, está sendo sucesso. Tem muita gente aí fazendo várias perguntas aí. Ah, legal. Na medida do possível, vamos responder aí. Tem outra que chegou Sim, agora, a última coloquem. pergunta. Sim, maravilha, Felipe. Coloquem as perguntas na caixinha, ó, já tem um pessoal que está colocando. Tem E aí, aí. conforme eu for falando, eu dou uma parada, venho aqui e respondo, tá? Deixa eu ver Tá. se tem aqui. A gente já falou das restrições e tudo Eles mais. estavam falando após 180 dias do Habits, como comprovar que o imóvel nunca foi habitado para incluir no PCVA. Aí Isso a aqui. gente Aí a gente tem outros documentos, tá? O engenheiro vai fazer a avaliação desse imóvel, e é ele quem vai verificar se o imóvel já foi habitado ou não, se o imóvel tem mais de 180 dias de habite. Agora, se o imóvel está habitado pelo comprador, aí esse imóvel ainda se enquadra como imóvel novo, tá? Mas, gente, vamos pelo tema, assim, pelos temas que eu tô trazendo aqui, porque aí fica mais fácil, porque aí a dúvida eu consigo explanar melhor. Agora, se a gente for para um outro tema, aí eu vou ter que trazer mais esse tema, então vamos pelos temas que eu vou abordar aqui para ficar melhor, tá bom? Senão eu não vou conseguir falar tudo que eu Não vai reuni ter aqui de tempo, conteúdo não para vai ter vocês. tempo para você dar. Não Mas, vai, a gente vai ficar aqui você até sabe, amanhã. você sabe que nossa live está sendo muito boa. Tem gente chegando de Caruaru, Serra Talhada, de todo lugar, não Sim. só de Pernambuco, como muita gente de São Paulo e Rio aí, viu? E a Ai, que Bahia tem legal. peso aí. Que legal. A nossa assessora tá no WhatsApp a pergunta, ela tá vendo. Ela Olha está tendo só. as perguntas aí. Mas, É porque, assim, o assunto financiamento, Felipe, é uma infinidade de assuntos, uma infinidade de temas. E eu sei que gera muitas dúvidas no corretor, né? Eu separei aqui bons temas, então vamos focar nisso aqui. Aí, aquele cliente que tem a renda informal, qual o documento que esse cliente pode apresentar para comprovação de renda dele com o banco? Então, vamos lá. Ele pode apresentar, gente, contas de consumo. Sabe aquelas faturas de água, luz, telefone, gás? Pode, tá? Então, você vai reunir lá quantos? O máximo que você puder reunir, tá? Dos últimos 3 meses. Agora, o que não pode, por exemplo, só não pode, como eu vou falar, sabe faturas de telefone pré-pago? Aí isso não pode, tá? Mas telefone fixo sim. E também, ó, se esse cliente paga seguro, sei lá, não é seguro, né? Plano de saúde, né? Que a gente fala, né? Se esse cliente paga lá plano de saúde, consórcio, se ele tem uma previdência privada, tudo isso, Felipe, serve como comprovação de renda informal, tá? Que mais aqui, ó? TV por assinatura, internet, TV a cabo, né? Que é a mesma coisa. Isso tudo. E aí, outra coisa também que a gente pode principal cartão de utilizar. crédito, né, Ale? E eu ia falar agora disso. Você foi telepatia. Fatura de cartão de crédito também, gente, tá? Os 3 últimos. Pega os 3 últimos. Isso também serve como comprovação de renda. Tem gente que não quer comprovar a renda, mas o cartão de crédito é bem recheado, né? Não é verdade? Olha, chegando gente de Flores, Santo André, Sim. Camaragibe, aí, Manaus, Legal. Amazonas, Serra Talhada, aí. Bastante gente, Nosso né? diretor Sejam de bem-vindos aí, Caruaru, galera. Alexandre, está aí nos prestigiando. Muita gente em todo lugar do Brasil, tá vendo, Ale? Né? É bem A internet diversificado. é isso, né? O bom da internet é isso, né? A gente consegue atingir pessoas que... E o Cresce Pernambuco não deixa de trazer temas variados, assim, para que realmente você está dando realmente uma verdadeira mentoria, uma verdadeira aula. E que siga. Tem que fazer até um brinde, né, do Cresce Pernambuco a você, velho. Um brinde com água. Então, gente, as faturas de cartão de crédito também podem ser usadas como comprovação de renda informal, tá? E aí, fora isso, ele pode apresentar o que ele pode apresentar? Extrato de conta corrente, tá? Então, pode pegar lá os 3 últimos extratos da conta, que ele também serve. Lembrando que a Caixa só aceita extrato de conta corrente, não pode ser conta poupança, e essa conta tem que ter cheque especial, tá? Se não tiver cheque especial, o que é o cheque especial? É aquele limite, sabe aquele limite que o banco dá para o cliente, que fica lá na conta, e aí ele utiliza, é um juros lascado, é esse aí mesmo. Então, se o cliente tem limite na conta, ele pode utilizar. Isso na Caixa, tá? Extrato de conta corrente. Então, é isso. Aí, como eu disse, o melhor caminho para esse cliente aí é formalizando a renda. Se quiser tentar,
com a renda informal, para ver no que vai dar, até mesmo para o cliente tirar a prova, porque tem cliente que não acredita, né? Tem cliente que fala, não, não, vai dar certo. Porque antigamente, Felipe, há muito tempo atrás, a Caixa Econômica Federal aceitava na boa a comprovação de renda de extrato bancário. Não é que não aceita, eles aceitam, mas entra como renda informal. Então, o que a gente colocava ali, se o cliente tinha ali uma média de renda de R$ 8.000, um exemplo, o sistema ele iria liberar uma prestação que comporta para uma renda de 8.000. Só que aí o banco passou a ter muita inadimplência, aconteceram várias outras situações, e aí eles falaram assim, não, peraí, eles brecaram. Então, o banco não virou e falou, a gente não aceita mais. Aceita, mas não aprova, gente, não aprova. Se você colocar uma renda informal de 8.000, o sistema ele não vai acatar toda aquela renda, ele não vai aprovar todo o valor, quando não vai reprovar a proposta, né? Então, eu falei aqui quais são os documentos que a gente pode aceitar como comprovação de renda informal para você saber, para você orientar o seu cliente caso ele queira tentar. Se não der certo, Alessandra, tentei aprovar e reprovou, e agora? Acabou? Tá tudo acabado? Não, gente, tá tudo acabado não. Pode tentar de novo depois. Depois que ele formalizar a renda dele, pode ir lá e pedir novamente uma avaliação, tá? Então, só para recapitular aqui, ó. Fatura de cartão de crédito, extrato de conta corrente, que tenha cheque especial, TV por assinatura, faturas de consumo, entretenimento, assinatura, tudo, qualquer coisa que ele paga assim, só não pode serviços pré-pago, tá? Geralmente pré-pago, telefonia, algumas outras coisas pré-pago o banco não aceita. Mas esses outros que eu listei aqui, vocês podem solicitar. Ó, os mais utilizados são, gente, sempre extrato e as faturas de cartão de crédito, tá? Porque a gente consegue, às vezes, até tirar ali, fazer um cálculo certinho da renda, né? E quando o cliente apresentar para você os extratos, como que você vai calcular a renda dele? Você vai pedir os 3 últimos extratos. Soma tudo que entrou e divide por 3. Essa média aí vai ser a renda dele. E aí é isso que você vai colocar lá no simulador para ver quanto que libera de simulação. Lembrando que não esqueçam de tudo que eu falei. Pessoal da Paraíba, João Pessoa, do Mato Grosso aí. Os gaúchos estão presentes também. João Pessoa, Salvador da Bahia, já falei. O pessoal de Triunfo aí, nosso amigo delegado Cefa, Camaragibe. Da minha terra, que é Maceió, Alagoas, aí. Boa noite para essa terra querida. Maceió tá nevando lá, viu? Tá 20 graus. Pessoal de Natal aí, ó. Brasil todo em peso aqui, viu? Maravilha. Eu vou entrar aqui na caixinha para responder algumas perguntas antes da gente entrar no próximo tema, tá? Então, deixa eu ver aqui na caixinha que o pessoal perguntou. A construtora é obrigada a pagar as taxas cartorárias? Esse eu já respondi que não, tá? O que é seguro e juros de obra? Depende de qual seguro você está falando. Na maioria das vezes, o banco ele vai ofertar um produto para o cliente, que às vezes é um seguro de vida ou um seguro residencial. Mas isso é opcional, tá? O cliente não é obrigado a fazer. Agora, seguro, na prestação, tá incluso. São 2 seguros obrigatórios, tá? Que é o MIP, morte e invalidez permanente. E tem também o DFI, que é um seguro que cobre danos físicos ao imóvel. O MIP cobre o cliente, o DFI cobre o imóvel. São seguros obrigatórios e eles já estão incluídos na prestação, tá? E aí aqui, deixa eu ver mais uma. Pessoal, vão mandando suas perguntas aí. Que a gente como vai ser tentando... um correspondente... Gente, aí assim, como ser um correspondente é um assunto muito extenso, não consigo abordar aqui agora, mas é possível ser, mesmo sendo imobiliária, e muitas imobiliárias hoje são, né, correspondente bancário. Extrato de conta precisa ser acompanhado de IR, uma boa. Olha, o que acontece é o seguinte, o cliente que apresenta a declaração de imposto de renda é aquele cliente que vai apresentar uma renda formal, vai ter maior chance de aprovação de crédito. O documento que a gente vai utilizar para fazer o cadastro, inserir como renda, é a declaração. É esse documento que a gente vai enviar para a conformidade e eles vão dar o ok, de acordo com o cadastro que a gente fez. Agora, o que acontece é o seguinte, isso já é uma questão gerencial. Aí você precisa verificar com a agência no qual você trabalha. Porque tem gerente, Felipe, que eles pedem também a movimentação. Então, além do cliente apresentar ali a declaração de imposto de renda, o gerente pode pedir, sim, os extratos da conta, né? Porque o gerente ele pode virar e falar, tá, eu quero os extratos da conta, porque eu quero comprovar se tem essas entradas mesmo na sua conta. Mas isso, gente, é uma questão gerencial. É uma questão gerencial.
como eu disse, o documento que vai ser utilizado, que vai passar na conformidade, é a declaração, tá? Agora, só precisa verificar essa questão com o gerente no qual você trabalha. Aí chegando gente O de seguro Campina DFI Grande, pode ser usado quando a construtora... Anápolis, Goiás, Santo André. Você vai pensando aí que eu vou aqui, eu vendo o pessoal Ó, todinho. Um tá. abraço a Seguro... todos vocês aí. O Giovanni, ele fez uma pergunta aqui. O seguro DFI pode ser usado quando a construtora entrega um imóvel com problemas. Para imóvel com problemas, Felipe, a gente tem um outro tipo de seguro, que é um seguro obrigatório, que quem tem que fazer é a construtora, o vendedor do imóvel, tá? Ou o responsável técnico, que é o seguro RCPM. O RCPM, ele cobre, ele visa proteger o comprador de possíveis danos ao imóvel que foi causado pela construtora, né? Então, por exemplo, a construtora foi lá, construiu e teve qualquer tipo de problema lá com o imóvel. O cliente, ele vai poder acionar a seguradora, porque o banco passou a ter muito problema de construtora que se negava, né, a resolver o problema no imóvel. E aí, esse seguro, ele tem validade de 5 anos, mas esse seguro, ele só é exigido para o Casa Verde Amarela Imóvel Novo, tá? Se for um SBPE, não. E aí o DFI, ele cobre mais questões de desastre natural, assim, sabe? Essas questões aí. Lembrando que, se for no SBPE, não é exigido esse seguro RCPM, mas é responsabilidade da construtora por durante 5 anos. Por exemplo, se for alguma questão estrutural, ela tem que resolver. O cliente pode acionar a construtora, tá? Mas esse seguro que eu acho que você fez confusão é o RCPM, tá bom? Exatamente. Eu tenho uma perguntando aí, se é cliente casado, marido aposentado. Eita, vou aqui a pergunta aqui. Deixa eu ver. Cliente casado, marido aposentado e por motivo de doença não assina. A esposa pode financiar um imóvel? Não renda, eu acho que pode, né? Como que é? O A marido não cliente pode assinar. casada. O marido Ele pode passar uma procuração para ela, por motivo de tá? doença, ele não assina. Aí tem que ser, ele tem que ir o tabelião lá, né? Fazer toda a burocracia devida, né? Então, ele foi interditado? Tem que ver isso. Se ele foi interditado, aí vai ter uma série de documentos que ela vai ter que apresentar. Eu não sei se ela que cuida dele, Isso aí né? já entra no, isso Já é entra uma no outra âmbito questão, do nosso diretor Sandro. Viu? A Agora, parte se for assim, por cartoriais é a parte exemplo... dele, é a parte que ele tem conhecimento. Breve Ah, vai estar dando a maravilha. palestra com a gente lá no CRES, pronto, é a parte dele, né? Legal. Agora, o comprador, por exemplo, ele pode ser representado por um procurador. Então, se por algum motivo o comprador não pode assinar, sei lá, tá em outro estado e não tem problema, ele pode passar uma procuração para qualquer pessoa assinar esse financiamento por ele. A única coisa que o procurador não pode assinar é o formulário de FGTS, caso ele venha utilizar nessa operação. Então, se ele estiver utilizando o FGTS, aí ele tem que assinar esse formulário do FGTS, tá? Mas de resto, o procurador pode assinar por ele. Então, agora vamos partir aqui para o... Acabei de falar de Casa Verde e Amarela, né? E aí aqui eu vou entrar aqui no tema Casa Verde e Amarela. Eu vou falar sobre regras, porque as pessoas confundem muito. Eu quero fazer uma pergunta aqui para você que é corretor. Coloca aqui para mim. O que você acha? Casa Verde e Amarela, aquele programa do governo, para quem tem renda de até R$7.000, né? E existe um teto para o valor do imóvel, mas isso é definido de acordo com o município. Por exemplo, aqui na capital de São Paulo, é para imóveis de até 240 mil. Isso está atrelado ao número de habitantes do município. Se a gente pegar um município limítrofe aqui do lado, é 230 mil. Então, qual é o valor, o teto? Vai depender do município e do número de habitantes. E aí, é um programa, né? Como eu disse, se o cliente tem renda de até R$4.000, ele tem um subsídio, tá, Felipe? Ele tem um subsídio e dependendo se ele está entrando nessa proposta com mais de um proponente ou se ele tem dependente, ele tem 100% desse subsídio. E aí, eu vou perguntar para vocês, o que vocês acham? Para enquadrar no Casa Verde e Amarela, só se for o primeiro imóvel, me responde aqui, sim ou não. O cliente chega para você e fala, olha, eu já tenho um imóvel. Mas ele tem todas as características, ele tem o perfil para financiar no Casa Verde e Amarela e o imóvel que ele também quer comprar se enquadra. E aí ele te pergunta, eu já tenho um imóvel no meu nome, eu posso financiar outro no Casa Verde e Amarela? O que você fala? Sim ou não? Pode ou não pode? Responde aqui para mim.
Estou esperando a resposta do pessoal. Eu estou esperando, eu quero saber a resposta de vocês, gente, porque Olha, recentemente... tá dizendo, acho que sim. Acho que sim. Semana passada eu dei um treinamento para, na verdade, uma palestra, né, para alguns corretores de uma grande construtora aqui em São Paulo, e é uma construtora que atende esse produto, né? E eu me surpreendi com as respostas. Opa, eu não estou conseguindo ver tá mais. Dividido. Já temos 3 não. Tava 3 não. Sim, 3 não, sim, não. O não tá ganhando. O não tá ganhando. Tá, não. Era isso. Tá vendo, gente? Como é importante vocês saberem como informação é poder. Porque, veja bem, você é corretor. Se você fala que não, né? E aí você tem um cliente lá na sua mesa, ele quer financiar no Casa Verde e Amarela. Se for no SBP ou uma outra modalidade, ele não vai conseguir. Às vezes a renda dele vai dar um valor bacana para ele de subsídio, é o que ele precisa para completar a entrada. E aí você fala para ele que não pode. O que vai acontecer? Ele vai embora. Ele vai embora. Você perdeu o cliente. Você fez o quê? Você rasgou sua comissão. Vai vender, o outro vai comprar. E aí ele vai comprar em outro lugar. Vender. Ele vai comprar em outro lugar, porque talvez ele vai buscar informação e alguém vai orientá-lo, né? E aí o que acontece? A resposta não é não, a resposta é depende. Depende. Por quê? O que a gente tem que analisar aqui? Primeira coisa que você vai perguntar para ele. Esse imóvel que você possui está financiado? Se ele falar para você que sim, não importa onde esteja localizado. Se ele possui um imóvel financiado em qualquer parte do país, não pode enquadrar no Casa Verde e Amarela, tá? Agora, se ele falar assim para você, olha, o meu imóvel não está financiado, tá? E aí o que você vai verificar? Você vai verificar onde está localizado esse imóvel, tá? Porque a regra é, não pode ter financiamento ativo e não pode ter imóvel no município onde o cliente trabalha, reside, nem nos municípios limítrofes e integrantes da mesma região metropolitana, tá? E nem no município onde ele pretende trabalhar ou residir. Então é isso, é isso que você tem que verificar. Duas coisas, se ele tem e está financiado, descarta, realmente ele não vai poder financiar no Casa Verde e Amarela. Agora, onde está localizado? Não está financiado, você verificou. Não está no município onde ele trabalha, onde ele mora, nem nos municípios limítrofes e nem no município que ele fala, eu pretendo trabalhar ou morar no município tal. Não está localizado lá. Ele pode, gente, um exemplo. Eu estou atendendo um cliente aqui em São Paulo. Ele fala para mim, Alessandra, eu tenho um imóvel quitado. E esse imóvel, ele está localizado em Pernambuco. Ele está aí pertinho do Felipe. Eu posso financiar um imóvel aqui? Eu estou morando aqui em São Paulo, estou trabalhando aqui em São Paulo e eu quero financiar um imóvel aqui. Eu posso? Pode! Pode, gente, tá vendo? Pode, não perder cliente. Então, não é dar ou não. E eu sei que todo mundo tem isso na cabeça, porque as pessoas entendem que, assim, é um programa do governo para família de baixa renda, para o primeiro imóvel. É isso que as pessoas pensam. E não é. Não é. Isso não é verdade. Então, são duas coisinhas que você precisa analisar. Onde está localizado o imóvel e se tem financiamento ativo. Se tem financiamento ativo, você descarta. Se não tem financiamento ativo, vai verificar onde está localizado. Essa pergunta está tirando dúvida de muita gente, né? Eu já está falando que Minha Casa Minha Vida mudou para Minha Casa... Já sim, tá, já aqui, sim, O programa Casa Verde e Amarela... Já mudou, agora Agora é Casa Verde e Amarela. Casa Verde e Amarela. Isso. E aí uma outra coisa também, Felipe, que é legal falar aqui, que poucas pessoas sabem, porque assim, ó, se hoje, como eu disse, hoje a gente está vivendo um momento de taxa de juros assim histórica. Se o cliente tem uma renda de acima de R$4.000, às vezes nem compensa fazer no Casa Verde e Amarela, tá? Porque a linha SBPE oferece uma taxa de juros melhor. Agora, o cliente que tem uma renda de até 4.000, aí sim é Casa Verde e Amarela e esse cliente ele vai ter subsídio. E aí tem uma outra coisa que as pessoas também não sabem. Mas, se as pessoas imaginam que o Casa Verde e Amarela é o quê? Para imóvel novo. Não, imóvel usado. Se o cliente tem um perfil, renda até 7.000, se o imóvel se enquadra lá no teto estabelecido para o município, pode também, gente, pode financiar no Casa Verde e Amarela imóvel usado, tá? A única diferença aqui para o imóvel usado é que o subsídio é limitado para quem tem renda de até 1.800. Acima disso, ele já não vai ter subsídio, tá? Então, se o seu cliente está comprando um imóvel usado,
No Casa Verde e Amarela, se ele tiver renda acima de 1.800, para imóvel usado, ele não vai ter subsídio. Se for imóvel novo, ele vai ter subsídio para uma renda até R$ 4.000, tá? Então, são duas coisas que a maioria das pessoas desconhecem, né? Essa questão de imóvel usado, essa questão de verificar, né, as regras do enquadramento, onde está localizado o imóvel. E aí que eu falo, né? Sabendo isso, quando você sabe essas coisas, gente, de fato, você tá, ó, muito à frente dos seus concorrentes, você tá anos-luz, entende? Porque às vezes o cliente foi lá na outra imobiliária, falaram que não podia, e ele te procura e falou, pode, e pronto, né? Aquele lá perdeu a venda porque não sabia. Então, assim, informação é poder. Quando a gente tem informação, a gente tem tudo, gente, de fato, isso é verdade. E aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui, se tem alguma pergunta com relação ao Casa Verde e Amarela. Tem uma aí, né? Se vender um imóvel que era financiado por Minha Casa Verde e Amarela e quer comprar outro pela Minha Casa Verde e Amarela, pode? Ah, tá, legal. Então vamos lá. O cliente ele chegou para você e ele falou: olha, eu já financiei no programa Casa Verde e Amarela. E aí o que você vai verificar? É a mesma situação, tá? Já financiou. Então a gente está falando de uma pessoa que já financiou e liquidou a dívida. Financiamento está quitado. O que você verifica? Para ele poder enquadrar novamente. A mesma situação, onde está localizado o imóvel. Se estiver em local impeditivo, aí ele não pode enquadrar no Casa Verde e Amarela. Agora, vamos falar daquele cliente que financiou e já vendeu o imóvel. Não tem mais o imóvel. Pode financiar no Casa Verde e Amarela. Pode, gente. Ele só não vai poder financiar no Casa Verde e Amarela se esse imóvel que ele possui está em local impeditivo. Independente se esse imóvel foi financiado no Casa Verde e Amarela ou no SBPE. A única questão que você tem que se atentar é o seguinte. Quando você faz a simulação para o cliente, se ele tem lá a renda de até 4.000 se for um imóvel novo, até 1.800 por imóvel usado, o simulador ele vai falar que vai ter subsídio. Só que o simulador não sabe que esse cliente, né, já foi beneficiado pelo programa. Então, o subsídio, ele não tem direito. Tá? Então, se você fizer a simulação lá para o cliente, desconsidera o que vai entrar de subsídio, porque subsídio ele não vai ter mais, tá bom? Agora, subsídio uma única vez, enquadrar novamente no programa, ele pode, tá? Vamos ver aqui, tem umas perguntas chegando, você pode até acessar aí, viu, Ale? O pessoal está gostando muito dessa live, viu? O pessoal está segurando Sim. aqui. Vamos estender mais um pouquinho, tem algumas perguntas para tirar dúvida, pessoal. Vi que está todo mundo gostando. A gente vai estender um tempinho aqui. Vamos explorar um pouco mais nossa amiga que está fazendo uma live excepcional aqui com a gente. Aí o corretor Elber perguntou do subsídio, né? Se é liberado uma única vez, sim. Tem uma pessoa falando aqui, a Francisca. Bom, aí isso daí você... Como que é a pergunta? Cliente com o nome negativado, quitou e continua. Bom, aí tem que ir no banco e pedir para baixar isso. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa sobre o Casa Verde Amarela. Gente, coloquem as perguntas aqui na caixinha, que fica muito mais fácil para eu ver e responder você, porque aqui nos comentários elas se perdem, né? Ó, tem uma pessoa perguntando aqui, declarar um valor de compra e venda mais alto para aumentar o valor de financiamento. Não é legal você fazer isso, tá? Você faz lá de acordo com a realidade. Mas, o que acontece? A cota máxima de financiamento, o banco vai liberar, nesse caso aqui, tá? Vamos supor que o compra e venda é R$200 mil. E aí, quando você fez a simulação, você coloca lá 200 mil imóvel e vai liberar 80% de 200 mil, certo? Só que aí, o que aconteceu? Esse imóvel, ele não vale 200 mil. O engenheiro foi lá e o engenheiro avaliou por 230. O que vai acontecer? Se o cliente quiser e se ele tiver capacidade financeira para isso, né? Se ele tiver margem, né? Para financiar mais, aí você consegue travar os 80% no valor da avaliação, tá? Então, compra e venda, você colocou lá 200 mil. Engenheiro avaliou em 230, pode sim, desde que o cliente tenha capacidade de pagamento, travar os 80% na avaliação. Agora também existe o contrário, viu, gente? Existe muito o contrário. O que acontece? Às vezes o cliente está comprando imóvel por 200 mil. O engenheiro avaliou o imóvel por 180 mil. O banco vai liberar os 80% em cima de qual valor? Em cima do menor valor sempre, tá?
Nesse caso aqui, foi avaliada menor que o valor de compra e venda, os 80%, a cota máxima vai ser em cima do valor da avaliação. 180 mil. Infelizmente é assim, tá? Então, existem essas duas situações, é importante que você saiba, mas se acontecer de você pegar um imóvel no qual vale mais do que o compra e venda e for avaliado, ele tem que ser avaliado, tá, gente? Não é o que a gente passa para o banco, imóvel vale X valor, não. Esse imóvel passa por uma análise de engenharia feito por um engenheiro credenciado do banco, tá bom? Aí sim, você consegue travar na avaliação. Deixa eu ver aqui as perguntas. Bom, aqui na caixinha... A caixinha tá cheia, viu, pessoal? Cliente no Conres. O Conres aqui, o que eu falei aqui, né? Como resolver de maneira rápida, eficiente e eficaz. Essa foi boa, né? Gente, a primeira coisa que você precisa saber a respeito disso é que vai ter gerente que não vai querer regularizar o Conres. Também é uma questão gerencial, tá? Eu já vi isso. Pode, não pode? Enfim, o que a gente vai fazer? Mas, quando se tem... Então, a primeira coisa que você precisa verificar é com o gerente, tá? Vai na agência e verifica com o gerente. Ele vai puxar e regularizar é o quê? Pagar. Então, por exemplo, no caso lá do cliente que devia X e liquidou a dívida com desconto, o banco vai fazer todo um levantamento, vai calcular juros, não sei o quê. E aí, se o cliente pagar tudo isso, ele não vai mais ter essa restrição com o resto. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente recebe um cliente, é consultar o CPF dele e consultar também o CONRES. Se ele tem restrição, a gente já faz o levantamento, quanto ele deve e tal, e passa para ele. Você quer regularizar? Se ele falar que sim, maravilha. Já tive casos de clientes que regularizou. Foi lá, pagou tudo e liberou essa restrição do CPF dele no sistema da Caixa. E aí a gente conseguiu sim fazer a aprovação de crédito dele, tá? Então isso daí é uma questão, tem que verificar com o gerente, mas é possível regularizar. Deixa eu ver, aqui está dizendo, né? Ale, e aí como fica a condição de imposto sistema financeiro de habitação, se o crédito é liberado baseado no menor valor entre compra e venda de avaliação? Foi o que eu falei, né, agora, né? Sim, ele vai ser, a cota máxima vai ser travada entre o menor valor, o de compra e venda da avaliação. Agora também, por exemplo, o imóvel ele está comprando por 200 mil. E esse imóvel é avaliado em 230, e se ele quer passar o compra e venda e fala, não, eu não quero 230, é 200 mil que eu tô pagando, os 80% de 200 mil tá bom, tudo bem, tá, gente? Vai passar por 200 mil que é o valor de compra e venda. Ah, Lê, mas o imóvel foi avaliado em 230. E a escritura? A escritura, gente, é em cima do valor de compra e venda. Ele pode passar o compra e venda por 200 mil e ele vai pagar as despesas em cima disso, tá? Pronto. Nosso amigo, nosso gestor Marcelo Oliveira, boa noite. Olha aí. Tem uma pergunta que, bom, eu vou responder porque é muito interessante isso, que o Jorge Luiz Monteiro, Imóveis, está perguntando, entre os sistemas de amortização... Advogado. Pergunta de advogado é capciosa, vou cuidado. Né? Sistemas de amortização... Esse advogado é bom, viu? Esse advogado é bom e está sendo um excelente corretor também. Ah, é? Legal. Jorge, o sistema de amortização, né, que a gente tem hoje, a Price e a SAC. A Price, o cliente ele vai ter uma prestação fixa, porém com algumas oscilações no decorrer do contrato. Já a SAC é o sistema de amortização constante. Então, ele começa pagando uma prestação e essa prestação ela vai diminuindo mensalmente. Mas, gente, nos 5 primeiros anos... não é muita coisa que diminui, não, tá? Você vai ver lá que às vezes vai diminuir pouquinho mesmo. E aí, eu sempre escuto muito isso, né? Qual é a melhor? Qual que eu faço? Tudo vai depender, gente, do perfil do seu cliente, tá? Então não adianta eu virar para o cliente e falar assim, olha, a melhor para você é a SAC, a melhor para você é a Price. Você tem que mostrar para o seu cliente a diferença entre um e outro e ele decide o que é melhor para ele. Algumas pessoas têm um pouco de aversão ao sistema de amortização Price, porque fala assim, eu vou pagar 3 vezes mais, é fixa, né? Se somar isso aí em 30 anos, vai dar muito mais do que eu pagar na SAC, que é decrescente. Sim, você não está errado. Só que, se seu cliente pretende liquidar esse financiamento entre 5, 6 anos, a Price vale muito a pena. Então, se você quiser detalhar isso para o cliente,
que eu faço? Eu pego uma planilha, eu coloco lá saque e price. Eu pego o valor que ele vai financiar, né? E aí eu falo para ele, quanto tempo você vai liquidar? E mostro para ele quanto ele pagaria na price e quanto ele pagaria na saque. Então, a price, ela compensa para um cliente que pretende liquidar essa dívida num período entre 5 e 6 anos. Se esse cliente vai ficar nesse financiamento a perder de vista lá aos 30 anos, aí, gente, obviamente é a saque. O que acontece é que, na maioria das vezes, na price, libera um valor maior de financiamento. Então, quando você simula, se você altera lá para price, coloca lá 0 de entrada. O sistema ele vai liberar um valor de financiamento maior para o seu cliente e a prestação menor que lá na saque. Por quê? Porque ele vai ter aquela prestação do início ao fim. E só que é isso, né? Você tem que mostrar para o seu cliente que você vai ter um pouco mais de financiamento, sim. Sua prestação vai ficar um pouco menor, sim. Só que é fixa, tá? Então, ele define. Sendo assim, ele fala, olha, vou ficar 30 anos desse financiamento, mas o valor que libera na saque não paga o valor que eu preciso para concluir, né, essa transação. Aí fica o critério dele, mas é importante, gente, ressaltar qual é a diferença entre saque e price, porque eu já vi muita gente assinando sem nem saber o que está fazendo. Às vezes o cliente assina lá na price porque liberou um valor maior de financiamento, mas ele nem sabe que ele vai ter aquela prestação do início ao fim, que no final ele vai pagar mais caro, né? Então, quando a gente deixa claro como é, né? E aí o cliente define, tá maravilha. Então, é o que eu falo, gente, não existe a melhor, tá? Qual é a melhor? É a saque ou a price? Tudo vai depender do perfil do seu cliente. Aí do Daqui a pouco eu vou lhe aqui... perguntar, viu, Ale? O pessoal geralmente me perguntou hoje qual é o banco que tem a maior celeridade, qual é o banco mais fácil de trabalhar. Porque quando a gente pensa em imóvel, muitas vezes fala, quero financiar pela Caixa, né? Eu não sei se São Paulo é aí, porque aqui já é perto. Quanto é meu financiamento pela Caixa, né? E a gente tem hoje bons bancos que também abrem financiamento para todos, né? A gente tem os bancos privados, né? E a gente tem a Caixa. Eu sou suspeita para falar porque eu sou correspondente da Caixa. Então, eu vou falar que o melhor é a Caixa. Mas é assim, uma dica aí que eu vou dar para você que trabalha com imóvel e para aquele cliente que te faz essa pergunta. O que você faz? Às vezes o cliente chega aqui para mim e fala, Alessandra, eu não quero fazer com a Caixa. Eu só faço financiamento com a Caixa, tá? Aí o cliente às vezes chega com uma simulação e fala assim, olha, Alessandra, a prestação tá menor lá no Bradesco. Vou fazer lá. E aí o que eu falo? Tá bom, vamos ver essa prestação, vamos analisar? A gente faz uma simulação e compara. O que você tem que comparar? O 7. Compara o 7, que é o custo efetivo total da operação. Às vezes aquela simulação que ele me apresentou, ela tá com a taxa nominal efetiva menor, mas se você olha o 7, tá maior que o da Caixa. E aí ele opta pelo banco que vai oferecer a menor taxa de juros para ele, tá? Gente, a Caixa é muito, muito rápido. É muito rápido. Por quê? Porque quem trata de todo o processo hoje é o correspondente. Então, se a gente for falar em agilidade, tudo isso, é a Caixa. Por quê? O meu processo de financiamento hoje, a gente assina em 15, no máximo 20 dias. É tudo muito rápido, porque só depende de mim. Eu dependo da agência, do gerente, para, sabe, pouquíssimas coisas. Então, hoje a gente tem acesso a todo o sistema do banco, é muito mais fácil, o processo flui e todo mundo fica feliz, tá? Mas quando o cliente perguntar qual é o melhor banco, faça a comparação entre os 7, tá bom? Olha, nosso diretor, Eduardo Cavalheira, é um bom argumento falar de portabilidade. Portabilidade, o que acontece? Vale muito a pena, mas o cliente ele precisa analisar uma série de fatores, tá? Então, ele precisa fazer a comparação também entre os 7, né? E verificar quanto, ele tem que fazer a conta, ele tem que fazer o cálculo, quanto que vai ficar esse financiamento se eu fizer a portabilidade pelo Banco X. Porque às vezes, eu já tive casos de cliente que fazendo todo o cálculo não valia a pena. Sabe por quê, Felipe? Porque ele tem despesa, né? Ele vai ter despesa com engenharia, vai ter que fazer uma engenharia. Né? Ele vai ter que fazer uma engenharia nesse imóvel. O ITBI não, porque o ITBI ele só paga não, na transação. O ITBI, quando você tem que pagar a taxa, né? Que não é. Ele vai ter a taxa, ele vai ter taxa. Que não é barata, né? Sim, ele vai ter taxa de engenharia, ele vai ter taxa de concessão, o banco vai cobrar dele e ele vai ter taxa de averbação de registro de imóveis. Então, às vezes, somando essas taxas, não vale a pena.
mesmo o banco oferecendo uma taxa menor, porque ele tem que verificar também quanto tempo falta para ele liquidar, né? Então, ele precisa analisar tudo isso, colocou tudo na ponta do lápis. E essas taxas, porque às vezes o cliente ele não sabe que ele vai ter essas taxas, né? Às vezes o banco só fala de portabilidade, de menor taxa, não sei o quê, mas não fala o que o cliente tem que pagar além disso. Então, às vezes ele colocando tudo no papel, vale a pena, outras não. Então, isso daí tem que analisar o caso concreto para saber e dizer se vai valer a pena fazer a portabilidade ou não. Cada caso é um caso e nesse tipo de situação tem que analisar isoladamente. É porque eu estou falando isso, né, que foi uma pergunta pessoal, que hoje nós tivemos lá no Cresce alguns até diretores de bancos, que a gente sempre faz parceria, e disse, não, meu banco está com um percentual maravilhoso e sempre tem aqueles bancos que oferecem taxas assim que inacreditáveis, né? Aí a gente fica ali, pô, aquele banco está oferecendo aqui, está oferecendo 6%, aquele já baixou para 4%, aquele baixou para 3%, e aí é pegadinha? É pegadinha, Felipe, porque o que acontece? Ó, tem banco que fala assim, a menor taxa. Só que quando você vai ver, é aquela taxa para o cliente. Porque assim, tem banco, por exemplo, vamos citar aqui Itaú. Itaú tem lá, ele classifica, né? Ele tem lá o Personalité, ele tem o Uniclass, ele tem o cliente geral. Então, às vezes, a menor taxa vai ser para o Personalité. A menor taxa vai ser para o Uniclass. Então, não é para o público geral. Ele sempre fala, se você reparar, as taxas, o banco não coloca assim, taxa 6,90 ao ano. Ele coloca a partir. E o que acontece? Hoje, o banco que tem a menor taxa é a Caixa. Por quê? Porque a Selic aumentou e os bancos já aumentaram as taxas de juros. Então, se você for lá e fazer um comparativo, hoje você vai ver que a menor taxa de juros é com a Caixa. Essa taxa que você falou aí de 4 é uma taxa que está atrelada à poupança. Ela é composta por uma taxa fixa, mais a variação do índice da poupança. E o que acontece? Às vezes o cliente chega aqui para mim, Alessandra, eu quero financiar nesse aqui, ó. Porque olha só, eu fiz a simulação e a taxa é esse valor aqui, 4, não sei o quê, a minha prestação ficou menor e tal. E a gente fala, tudo bem. E é o que eu falo, quem define é o cliente, mas a nossa obrigação é explicar para ele o que é. E aí ele precisa saber o que está atrelado àquela taxa de juros. Então, o que acontece? Se ele financia na poupança, toda vez que a Selic aumentar, a taxa de juros dele vai aumentar. Por quê? Porque é uma taxa de juros que está atrelada à poupança. E a poupança remunera lá 70% da Selic. Então, toda vez que a Selic aumenta, a prestação desse cliente é recalculada. Esse ano a Selic já aumentou 3, 4 vezes. Eu já perdi a conta, gente. E todo mundo que financiou nessa modalidade teve, sim, a prestação recalculada. E aí você fala, então, Alessandra, esse financiamento, essa modalidade não é boa para ninguém. Não existe o melhor ou o pior, é o que eu sempre falo. Tudo vai depender do perfil do cliente. Se esse cliente financia pensando lá, eu vou liquidar isso aqui num período curto, ou se minha taxa de juros aumentar muito, eu tenho condição de quitar esse financiamento para não pagar uma taxa exorbitante. Maravilha, é para ele. Agora, se é um cliente que não tem condição, se aumentar muito, ele não vai ter, ele vai ter que ficar pagando uma taxa maior, ele quer entrar no financiamento, perder de vista, ficar aos 35, 30 anos pagando. Então, por que ele já não inicia com uma taxa que ele sabe que é mais previsível, não é verdade? Então é isso, é importante ressaltar isso, porque você às vezes pode atender um cliente que chega para você com uma simulação e fala essa taxa aqui, e aí você precisa saber explicar para ele ao que está atrelado aquilo, né? Que não vai ser aquilo do início ao fim. Mas hoje... Isso é importante para o corretor que está nos ouvindo, nos assistindo, não só corretores, mas tem muitas pessoas também, compradoras, que estão, muitos empresários que têm, dono de construtora estão nos assistindo aí também. É bom saber que, geralmente, como nós, como corretor, a gente não pode... eu gosto desse banco, gosto daquilo. A gente deixa o cliente muito à vontade, né? Agora, sim, é bom salientar, porque procurar sempre o correspondente bancário que tenha, porque eu sou corretor de imóveis, eu posso até ter aquele filho que você está dando uma explicação maravilhosa para todos nós, mas o importante é ele consultar um correspondente bancário, sim, ir para a sua agência, colocar isso aí, que seria uma coisa maravilhosa. Exatamente. É isso mesmo, Felipe. Então, assim, é importante ele saber
principalmente essa questão, né, de taxa de juros, porque o cliente ele vai ter esse contato com simulação, geralmente é sempre com corretor. Às vezes os corretores que eu atendo aqui, ele já vem com a simulação pronta, ó, fiz aqui com o cliente, então aí às vezes a gente, né, explica melhor para o cliente, alguma coisa ou outra que ele não soube explicar, mas esse primeiro contato de simulação e aí essa questão de taxa pega muito. Às vezes o cliente vem muito com isso na cabeça, não, eu quero essa taxa porque é a melhor, então é importante ele saber que ao que está atrelado aquilo, né? E aí, se ainda assim ele quiser, maravilha, a gente faz. Então, aí tem a Maria são feita com taxa de balcão. Aqui tem muito. Tem que ir para a caixinha agora, né? Tem alguma na caixinha? Deixa eu dar uma olhada aqui. Dê uma olhadinha na caixinha aqui. Que aí, exatamente sobre financiamento, tem dúvida, pessoal? Vá. E a live que eu pensei que ia terminar, está começando, viu, Ale? Nós batemos em rodando 170, já tem muita gente rodando aí de todo o Brasil, está nos prestigiando aí. Ah, legal. Olha, tem uma muito boa aqui, que a pessoa pergunta, né? 2 irmãos pode juntar as rendas e financiar, ou a mãe com os filhos? Pode, gente, pode. A Caixa, não existe, assim, no normativo, uma limitação dos proponentes no financiamento. De modo que, se for 3, 4 pessoas, ou se é um casal que quer incluir mais uma pessoa para compor renda, maravilha, pode sim. O que você precisa saber, né? Na verdade, quem está financiando, você orientar o seu cliente, que assim, ele vai entrar no financiamento, ele vai assumir parte na dívida, tá? Então, ele responde por isso também. Mas não existe limitação de proponentes com a Caixa. Então, financiar junto com a mãe ou com os irmãos, sem problema algum. Eu vendi recentemente um casal de namorados. Compraram. Sim, acontece muito, sim. É casal de namorados, noivo, ainda nem casou e já está comprando ali o imóvel passa a ser, a dívida passa a ser dos dois, o imóvel passa a ser dos dois também. E não tem problema algum com relação a isso. Uma sociedade, né? Cria uma sociedade dentro do imóvel. Sim, exatamente. Já é o casamento. E não tem investimento melhor do que o imóvel, né? Eu desconheço. Né? É o investimento mais seguro, né, Felipe? É o que eu falei. A gente hoje está vivendo um momento também em questão de financiamento, que a taxa está muito baixa, as pessoas estão optando, às vezes tem condição de comprar um imóvel à vista e está financiando o imóvel. O imóvel é aquele bem durável, é algo que ninguém nunca vai tirar de você. Eu falo, o melhor investimento realmente é o imóvel. E aí tem gente que fala assim, pô, mas imóvel financiado não é investimento. Gente, o imóvel é da pessoa. Quando ela terminar de pagar, é dela. É lógico, enquanto ela está pagando, o imóvel é do banco, né? Se ela não paga, ela perde o imóvel. Mas mesmo assim, não deixa de ser um investimento, porque faz a conta. Não é melhor ela pagar uma coisa que vai ser dela, né? Do que ela ficar pagando aluguel. Sem contar a segurança que ela tem com o financiamento, né? Esses seguros que eu falei para vocês no início da live, que está incluso na prestação, coisa que ela não tem no aluguel. Então, eu acho, na minha opinião, que mesmo financiado ainda assim é um bom investimento, principalmente para quem está no aluguel e está pagando aquele aluguel. Pega o dinheiro que você vai pagar. Às vezes, Felipe, eu atendo o cliente aqui, o cliente fala, nossa, Alessandra, a prestação ficou menor do que eu pago de aluguel. Tô chocado com isso. Eu falo, tá vendo? Olha, agora você vai pagar uma coisa que é sua, né? Exatamente. Eu sempre digo ao pessoal que não existe patrimônio melhor e investimento melhor do que o imóvel, né? Você sabendo comprar, conduzido por um bom corretor, de preferência sempre credenciado, né? Que o nosso presidente Francisco Monteiro sempre alerta, e ele sempre foi batedor disso. Corretor sempre credenciado, sempre aposte, porque tem capacidade hoje de mostrar exatamente isso e estar aqui com você aprendendo, se capacitando para poder chegar junto do seu cliente e dizer, eu tenho um certo conhecimento agora, você agora não pode financiar, você pode. Eu vou dar um jeito de você financiar para não perder a venda. Sim, é verdade. Tem 2 perguntas aqui, Felipe, muito, muito boas. Eu vou responder essas 2 aqui para a gente poder encerrar, gente, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas não, olha só. Eu tava querendo encerrar, mas tá chegando gente aí. Olha só aqui. Você vai deixar salva a live, Felipe? Aí, você vai deixar a live salva? Vai deixar salva, vai ser salva. Tá, então vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Idade limite e a outra não usou FGTS na compra do imóvel. Então vamos lá, vamos responder essas 2 aqui. Idade limite. Gente, a idade limite é assim, vocês precisam fazer o seguinte cálculo.
somar a idade do proponente mais o prazo do financiamento. Somar os dois. Não pode ultrapassar, gente, 80 anos e 6 meses. Entendeu? Então é isso, não pode ultrapassar. Tem que fazer esse cálculo e aí se enquadrar dentro disso, maravilha, ele vai conseguir. Mas quer uma coisa mais exata? Entra lá no simulador, faz a simulação. Porque assim, quanto mais velho, menor é o prazo, tá? Porque é que eu falei, se somar o prazo, mais a idade não vai poder ultrapassar. Um exemplo, uma pessoa que tem, sei lá, 60 anos. O prazo máximo que ela vai poder financiar vai ser em torno de 20 anos, mais ou menos, às vezes até um pouquinho menos, tá? E sem contar que quanto mais velho, maior é a prestação, porque não é a prestação, é o seguro que está incluso na prestação. Esse seguro é calculado de acordo com a idade, tá? E aí a prestação fica mais alta. E a outra pergunta era do FGTS. A pessoa perguntou, o cliente, ele comprou o imóvel e ele não utilizou o FGTS. Em quanto tempo ele pode utilizar o FGTS para fazer a amortização? Se ele não utilizou na aquisição, a qualquer momento, entrou com o financiamento, ele já pode logo em seguida fazer a amortização com o FGTS. Usou a primeira vez, ele só vai poder usar de novo em 2 anos, tá? Porque a regrinha é essa. Só pode ser utilizado a cada 2 anos. Então, não usou na aquisição. Se ele usou na aquisição, ele espera 2 anos e utiliza de novo, tá? Ah, vou responder mais essa aqui. O parente de terceiras daqui do Germano que mandou agora. O parente de terceiro grau, como tio, pode, por exemplo, consegue entrar como dependente e quais critérios? Ó, ele tá falando de dependente porque no Casa Verde e Amarela, é como eu disse, a pessoa está entrando sozinha nesse financiamento, mas se ela possui independente, ele tem 100% de subsídio, ou seja, ele tem o dobro do subsídio. E aí o banco considera assim, tá, Germano? Parente de até terceiro grau. Mas o que ele vai ter que apresentar? Ele vai ter que comprovar que mora com o proponente, ele vai ter que assinar um documento dizendo que não tem renda, porque para enquadrar como dependente ele não pode ter renda, tá? Então é isso, ele tem que morar junto com a pessoa e ele não pode possuir renda. E aí o banco aceita esse tipo de situação no que se refere a parente de até terceiro grau, tá bom? Gente, o pessoal está dizendo que não ficou claro aí sobre o FGTS, né? Do FGTS, eu vou falar de novo, então. Vamos lá. Ela perguntou o seguinte, o cliente, ele comprou um imóvel hoje. E aí ele só fez financiamento e pagou uma parte com recursos próprios, que foi entrada e tudo mais. E aí ele tinha o fundo de garantia dele, só que ele não quis utilizar na aquisição. E aí a pergunta dela foi, quanto tempo depois eu posso entrar com amortização com o FGTS? A qualquer momento. Por quê? Porque ele não utilizou na aquisição, tá? Agora, se ele tivesse utilizado na aquisição, ele teria que esperar 2 anos para poder utilizar para amortização, tá? A regra é só decorar. A regra só pode utilizar a cada 2 anos, tá? Então, se ele não usou na aquisição, pode utilizar a qualquer momento depois para amortizar. Amortizou a primeira vez, aí tem que esperar 2 anos para fazer a amortização com o FGTS novamente. Lembrando, gente, que se Ale, for... eu não sei se você aí, com esse frio, tem mania de dormir cedo, porque o pessoal está perguntando se essa live vai durar até amanhã. Não! Mas eu quero que o pessoal faça o print aí da gente, Sim. marca o Cresce Pernambuco aí, pedindo a live que vamos conversar, que em breve vamos fazer outra aí com vocês. Ah, né? maravilha! E o tema foi muito bom, o tema foi excelente. Tem muitas perguntas chegando aí. Sim, é que senão a gente vai ficar aqui até amanhã, a gente não consegue, né? Mas eu quero saber, né? Porque disse que o clima aí tá bom, você disse que estava quente. Tá aqui, não, tá frio. Agasalhado. Não, tá frio, tá muito frio. Eu tô com aquecedor aqui direto, porque tá muito frio. Hoje deu uma melhorada, ontem também, mas parece que agora vai dar uma esquentadinha, sabe? Mas tava muito frio, Felipe, muito frio. Sabe aquele frio que o dedo fica congelado? Tava um frio tão insuportável que eu não tava conseguindo mexer no celular, digitar. Terrível. Gente, eu gosto do inverno. Eu sei que o tema tá muito bom, mas eu quero que o pessoal marque a gente aí, que Sim. breve a gente vai ter uma live também muito esclarecedora com a Lê aí,
Ale vindo dar essas explicações maravilhosas, essa mentoria, né, Ale? Sim. Essa verdadeira mentoria. E ela também tem, e ela faz suas lives também. Fala aí, Ale. Sim. Gente, ó, eu sei que são muitas dúvidas, eu não consigo esclarecer todas aqui, porque assim, é muita coisa, né? A gente ficaria aqui até amanhã. Mas, se você que é corretor de imóveis, ou se você é correspondente bancário e está aqui também, se você quiser saber mais sobre financiamento, ou se você quer aprimorar os seus conhecimentos, a partir de amanhã eu vou fazer uma imersão sobre financiamento. E se você quiser participar, entra lá no meu Instagram, vai na minha bio, tem um link, e aí você vai ser direcionado para um grupo VIP, porque essa imersão vai ser para um grupo seleto, um grupo VIP de pessoas. E são 3 dias só com aula. Só com aula, tá? Então, se você tem mais dúvidas, se você quer aprender mais, saber mais sobre financiamento, me segue lá no Instagram, se cadastre na imersão, porque ela começa amanhã às 8 horas e ela não vai ser no meu Instagram, tá? Vai ser em outro lugar. Por isso que vocês precisam fazer o cadastro para poder participar. Felipe, foi maravilhosa a live. Em breve você estará de volta aqui em Pernambuco. O nosso presidente, Francisco Monteiro, disse: você pode ficar até amanhã. Eu disse: tudo bem, mas estamos aqui. Hoje passamos o dia trabalhando, como você também. Sim. Estamos chegando ao fim, pessoal, aqui. Quero agradecer a participação. Hoje sua live bombou, foi uma verdadeira hiperlive com todo mundo. Pessoal, a gente querendo sair, o pessoal chegando, o pessoal perguntando. Olha, você está de parabéns. Quero o Cresce Pernambuco agradece a você. Foi uma verdadeira aula que nós tivemos aqui. Em breve você estará convidada. E daqui a pouco tempo, o pessoal marca o Cresce, pede a Lê de volta, que a Lê está voltando para você. Maravilha. Olha, eu agradeço imensamente o convite. Para mim foi uma honra estar aqui, trazer essa informação para os corretores, que eu acho que, assim, sabendo isso, é o que eu falei no início da live, né? O corretor está assim à frente dos concorrentes e que o corretor quer comissão, quer faturar, quer fazer venda. E a intenção da live era ajudar vocês nesse sentido. Estou muito feliz com o convite, a live foi maravilhosa. Infelizmente a gente tem que encerrar, porque a gente já extrapolou aqui o nosso horário, são muitas perguntas, eu não consigo. Desculpa você que eu não respondi, tá? Vai ficar salva essa live no GBT do Vai ficar? Maravilha, vai ficar salva. Volta a live, faça as anotações do que você achar mais importante. E é isso, gente. Eu agradeço mais uma vez você, Felipe. Ale, só a nossa foto de final com um brinde. Uma foto, vamos lá. Com você. Pronto, olha aí, pessoal. Um brinde a vocês. Muito obrigado pela participação de todos. Em breve vamos ter outra live especial para vocês. Maravilha. Pernambuco agradece a participação de vocês. Obrigada, Felipe. Um Tchau, brinde. pessoal. Boa noite para você, Felipe. Boa noite para vocês, galera. Até a próxima. Um beijo. Beijo para você. Até mais. Tchau, tchau.